é bom poder falar português, amém? Nossa, que felicidade é falar português aqui. Ainda que eu estou só um mês aqui em Londres, é muito bom poder termos um culto na nossa língua materna. Tem pessoas de Angola aqui? Tem pessoas de Portugal? Tem pessoas do Brasil aqui? Precisamos evangelizar mais. Qual? Guiné-Bissau? Guiné-Bissau? Cabo Verde? Timor-Leste? Acho que não. Bom dia a todos. Se você não está entendendo nada do que está acontecendo, nós temos um culto em português. Esse é o primeiro culto em português da nossa igreja aqui em inglês, amém? Porque a nossa igreja é uma igreja internacional. Então temos pessoas de vários países. Temos igreja na Rússia, temos igreja na África, temos igreja em toda a Europa, no Peru, em vários países do mundo, amém? E temos igreja também aqui em Londres. Eu sou brasileiro, pelo meu sotaque, sou de São Paulo. Essa aqui é a minha esposa, ela é russa. Mas nós servimos a igreja lá no Rio de Janeiro por um ano, então hoje a Ana fala português fluente. E esse culto é muito especial porque você foi escolhido para estar aqui hoje. Eu não sei se você veio porque alguém próximo de você te chamou. Eu não sei se você veio porque vai ter comida hoje aqui. Talvez você veio porque você não tinha nada para fazer hoje de manhã também. Mas nós estamos aqui porque Deus vai falar com a gente através da Bíblia, amém? Nessas 2 últimas semanas, eu tenho compartilhado a minha fé em alguns bairros brasileiros aqui. Eu compartilhei um pouco em Woodlands Green, compartilhei também em Stockwell, em alguns lugares, e eu perguntei para todas as pessoas, por que você veio aqui para Londres? É uma boa pergunta para se fazer. Por que você veio aqui? Por que você abandonou o clima maravilhoso do seu país para isso? Para esse clima chuvoso, esse clima feio. Muitos abandonaram a família para vir para cá. Muitos abandonaram seus pais e até sua esposa e filhos para morarem aqui em Londres. Tem um evento histórico aqui na igreja de Londres, que todo ano, uma vez ao ano, todos os discípulos, eles vão para a praia aqui na Inglaterra, chamada Brighton. E todos ficam muito animados para ir para aquela praia. Por algum motivo pelo qual eu não sei qual é o motivo. Eu fui para aquela praia. Irmãos, só tem pedra lá, é escuro, não tem gente, não tem areia, o clima é feio, mas todos estavam animados lá, mas por quê? Por que alguém abandonaria as praias do Rio de Janeiro, as praias de Portugal, para estar aqui hoje? E eu vou te dar a resposta que eu mais recebi de todos eles. São 2 respostas. A primeira, eu vim para fazer dinheiro. E a segunda, meus pais vieram para fazer dinheiro e eu tive que continuar aqui. Vamos para uma escritura em Tiago, capítulo 4, versículo 13. Tiago 4, versículo 13 ao 15. Se você não tem uma Bíblia, tenta pesquisar no Google. E se você não tem internet, alguém do seu lado pode ler com você. Tiago 4, versículo 13. A Bíblia diz: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, talvez abriremos um restaurante de Goiás, talvez faremos um delivery, talvez trabalharemos num salão de beleza. Eu encontrei muito brasileiro em salão de beleza aqui. Talvez estudaremos numa universidade, ou seja, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Versículo 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, amém? Título da pregação, para quem estiver anotando, se o Senhor quiser, amém? Se o Senhor quiser. Eu vou orar para a gente começar. Pai amado Deus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos, Pai. Nós podemos sentir a diferença, Deus, de estarmos aqui
nesse grupo pequeno aqui, Pai. É tão diferente de lá em cima, Deus, mas nós estamos tão conectados com o Senhor quanto eles, Pai. Deus, eu oro agora, Pai, para que nós deixemos com que a Bíblia fale. Eu oro, Pai, para que nós saiamos daqui inspirados, não como hipócritas religiosos, que vão para os cultos apenas para esquentar os bancos, Pai. Mas nós estamos aqui porque queremos mudar, Pai. Queremos mudar de acordo com a Tua palavra, Pai. Então eu oro a Ti, Pai, nos enche com o Teu Espírito Santo hoje, em nome de Jesus. Amém. Se o Senhor quiser, faremos aquilo ou isso. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Ou Deus faz alguma coisa acontecer, ou Deus permite com que algo aconteça na nossa vida. E essa é a desculpa que eu mais encontro entre as pessoas, quando eu convido elas para fazer alguma coisa. Se Deus quiser, eu estarei ali. Eu encontrei muitas pessoas falando isso para estar aqui hoje. Se Deus quiser, eu vou estar com vocês nesse domingo. Mas sabe de uma coisa? Deus quer que glorifiquemos a Ele, amém? Deus quer que glorifiquemos a Ele, então nós estamos aqui para glorificar a Deus. A pergunta não é se Deus quer, a pergunta é se você quer hoje glorificar a Deus. O que é a sua vida, como a Escritura fala? Nós somos como uma neblina. Às vezes, nós brasileiros, portugueses, africanos que falam português, nós achamos que por estarmos aqui em Londres e por conquistarmos algumas coisas, talvez um trabalho, talvez, não sei, você aprender a falar inglês, ou se casar, ou ter um carro, ou ter uma casa, por conquistarmos coisas, nós começamos a nos achar superior às outras pessoas. E o que é a nossa vida? Quem é você hoje? Você é uma entre as 500 mil pessoas que falam português aqui no Reino Unido. Você é uma entre as 60 milhões de pessoas que estão aqui no Reino Unido. Eu falei 500 mil, né? Ou 500 milhões? São 500 mil pessoas que falam português. Você é um entre 8 bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra. Um planeta entre os 8 que temos no sistema solar. Entre vários sistemas que temos com estrelas centrais, entre talvez vários até universos. Quem é você hoje? O que é a sua vida? Olha lá em Isaías, capítulo 55. Eu não estou aqui para pregar o que eu acho da Bíblia, mas para pregar a Bíblia, amém? A Bíblia deve falar. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Digam amém quando chegarem lá. Amém. Isaías 55, versículo 8. A Bíblia diz: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, amém? Pense quão alto você consegue pular. Imagina isso. Talvez alguns não consigam pular tão alto, talvez outros consigam pular mais alto, mas esse é o quão alto o seu pensamento pode chegar. A Bíblia diz que o pensamento de Deus está em muito mais alto do que o nosso pensamento. A Bíblia fala sobre 3 céus. Nós temos a atmosfera, e imagina a atmosfera onde passam os aviões, isso é um lugar muito alto, não? Nós temos depois o universo, onde milhares de estrelas estão ali. E depois nós temos o 3º céu, e a Bíblia fala que é ali onde habita o pensamento de Deus. Os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos pensamentos. E as pessoas ainda perguntam por que Deus permite tantas coisas ruins acontecerem. Como se os pensamentos da pessoa, como se a justiça da pessoa fosse maior do que a justiça de Deus. Primeiro que não é Deus que faz as coisas ruins acontecerem, é o ser humano, amém? E segundo, que Deus ele é soberano, e talvez Ele permita o mal acontecer, porque Ele sabe da consequência, Ele está fora do espaço e do tempo, amém? Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Daqui 100 anos, quem seremos nós aqui hoje? Talvez nós nos achamos algo, talvez por estarmos aqui em Londres, mas daqui 100 anos. Eu não sei se você lembra do seu tataravô. Quem lembra aqui do seu tataravô?
Eu não lembro do meu tataravô. Provavelmente o seu tataraneto não vai se lembrar de você também. O que é a sua vida hoje? Fazer dinheiro? Conquistar coisas? Qual legado você quer deixar para a humanidade? Ainda que você se torne o Albert Einstein e você esteja na história, um dia o sol vai se tornar uma gigante vermelha e todos nós vamos dissipar daqui da humanidade. Então, o que é a vida, irmãos? O que realmente importa no final é estarmos com Deus nos céus, amém? Ah, mas a eternidade é chato, e aí vem aquela justiça pessoal nossa de novo. Os meus pensamentos são maiores que os pensamentos de Deus. A eternidade, os céus, é muito chato você passar o dia inteiro fazendo a mesma coisa, mas nós nem temos noção do que vai ser a eternidade, amém? Porque temos que confiar em Deus, porque Ele está fora do espaço e tempo. Tudo que nós pensamos, nós partimos do pressuposto do espaço e do tempo. Nós não conseguimos pensar, não conseguimos agir fora do tempo. Mas Deus está fora do tempo. Deus criou o espaço, o tempo e a matéria em Gênesis 1, amém? E Ele consegue nos dizer o que é melhor para nossas vidas. Se o Senhor quiser, é o título da pregação. Hoje vamos ver na Bíblia duas coisas que Deus quer para nós hoje. Primeiro ponto, Ele quer que você o conheça. Vamos para Lucas capítulo 16. Se o Senhor quiser, Ele quer que você esteja aqui hoje, amém? E Ele quer que você o conheça. E hoje vamos falar de um tópico não muito apresentado em igrejas religiosas, talvez um tópico um pouco polêmico. Lucas capítulo 16, versículo 19. A Bíblia diz, Lucas capítulo 16, versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora, deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. E este ansiava comer o que caía na mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Imagina essa cena. Nós temos alguém rico, nós temos alguém pobre, nós temos essa pessoa pobre chamada Lázaro, e ela passava tanta fome que ela esperava com que as migalhas da mesa caíssem no chão, para que essa pessoa pudesse comer. E os cães lambiam as feridas dela. Vamos continuar lendo, versículo 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado. Aí nós temos um fato que acontecerá com todos nós aqui. A morte. Todos nós aqui vamos morrer, tanto os ricos quanto os pobres. Versículo 23. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Aqui nós temos uma escritura que eu vi poucas pessoas falarem amém agora. Porque é uma escritura que fala sobre um tema sério. Aqui nós vemos uma escritura que diz sobre o inferno. Aqui nós vemos que o rico, ele vai para o inferno. E ele sente tanta sede lá, que ele queria que apenas a ponta da língua dele pudesse ter um pouco de água. Esse é um tópico pouco apresentado hoje pelas pessoas. Ninguém gosta de falar de inferno hoje em dia. Nós gostamos de falar de céu, nós gostamos de falar aleluia, amém, estarmos juntos, e isso é bom também, mas Jesus falava mais sobre inferno do que ele falava sobre céu na Bíblia. O inferno é real. Mesmo que você pense que todo mundo está salvo, e basta ser uma boa pessoa, e no final o inferno realmente para você, talvez você até acredite que o inferno exista, mas no fundo da sua mente todo mundo é bom, todo mundo vai para o céu, e no seu coração, talvez o inferno hoje não exista. O inferno, mesmo independente se você acredita nele ou não, ele continua existindo. E a porta continua sendo estreita. Se você acha que você vem para a igreja para se sentir confortável, esse não é o motivo que nós estamos aqui hoje, amém? Nós viemos aqui pelo desconforto. A Bíblia fala que nós seguimos Jesus e o amor de Jesus nos compele a fazer as coisas.
O verbo compelir no grego indica nos obriga a fazer as coisas. Você não sente no seu coração, eu senti no meu coração, acho que agora acordei com um coral de anjos cantando ao meu redor, e agora que eu me senti, eu vou para o culto hoje glorificar a Deus. Não é isso o cristianismo. O cristianismo é uma obrigação que nós temos com Jesus. Estava chovendo hoje, e mesmo assim você veio hoje. Por quê? Porque você entendeu que é uma obrigação que você veio cumprir com Jesus, amém? E você não veio à igreja, você é a igreja. Se nós vemos no capítulo seguinte, capítulo 17, você vê que nós discípulos somos a igreja. É errado falarmos nós vamos à igreja, porque nós somos a igreja, amém? Então não é só hoje que nós somos a igreja, é amanhã que nós somos a igreja também. Continua lendo o versículo 25. A Bíblia diz, versículo 25, mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até ele, eles se arrependeriam. Mas Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés nem aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa escritura é muito forte, amém? Aqui nós vemos que esse rico, ele pede a Abraão, por favor, ressuscite alguém, ressuscite talvez Lázaro, para que ele pudesse falar para os meus familiares, pelos meus irmãos, para que eles pudessem escutar a palavra e assim morressem como pessoas salvas e não viessem para esse lugar de tormento. Mas qual é a resposta de Abraão? Ainda que alguém dos mortos ressuscite e pregue para a pessoa, e a pessoa veja essa ressurreição, isso não adianta. Porque ele já tem a Bíblia, ele já tem o Moisés e os profetas, que naquela época era o Antigo Testamento, era a palavra de Deus, amém? Se você não muda pela palavra de Deus, uma pessoa dos mortos pode ressuscitar e pode falar para você mudar, você ainda não vai mudar. A palavra de Deus é a única coisa que pode transformar alguém para os céus, amém? Nós não podemos esperar por um milagre acontecer até começarmos a mudar. A mudança vem de uma obrigação que nós temos com Jesus, de ler a palavra dele e mudarmos as nossas atitudes, amém? Mas eu preciso de mais tempo do trabalho e aí eu vou começar a ler a Bíblia. Ou eu preciso primeiro resolver algumas pendências na minha vida. Ou se Deus quiser eu começo a ler a Bíblia. Primeiro eu preciso aproveitar a minha vida e aí eu começo a ler a Bíblia. Era isso que eu pensava antes. Antes eu pensava que eu vou aproveitar a minha vida ao máximo, eu vou fazer tudo que eu quero, ir para as festas, e ter muitas mulheres, e estar nas universidades, e em festas universitárias, lá em São Paulo, lá na Unicamp. E depois, quando eu tiver uns meus 60 anos, eu vou seguir a Bíblia. Mas irmãos, isso é colocar Deus à prova. Nós não sabemos se vamos morrer amanhã. Quem diz? Talvez nós saímos aqui hoje e um carro pega a gente. A morte, ela é imprevisível, por isso a urgência de estudarmos a Bíblia, amém? Se você não muda pela Bíblia, alguém pode ressuscitar dos mortos, alguém pode fazer milagres, eu vejo isso em várias igrejas hoje, pessoas fazendo milagres e profetizando, tudo isso não importa se você não estuda a Bíblia. Se você não dá autoridade para a palavra de Deus. Imagina se alguém hoje pudesse ressuscitar do inferno e pudesse chegar hoje aqui, o que você acha que essa pessoa falaria para a gente hoje? Imagina isso. Alguém do inferno, alguém que está em tormento, pudesse ressuscitar hoje. E lembra, o inferno existe. Jesus falava mais sobre o inferno do que ele falou sobre o céu na Bíblia. Imagina se essa pessoa voltasse e chegasse para você, Claudimira, ou para você, Gabriel, Ana, Brian, eu tenho uma coisa para falar para você. O que você acha que essa pessoa ia falar? Sabe o que eu tenho para falar para você?
viaje muito e aproveite a sua vida. Quer dizer, sabe o que eu tenho para falar para você? Faça muito dinheiro e viaje para todos os países da Europa para você ter aquele quadro colorido com todos os países que você pinta. Eu só consigo pensar em uma coisa que essa pessoa falaria para a gente. Conheça a Deus. Conheça a Deus. Estude a Bíblia e conheça a Deus. Romanos capítulo 5. Eu quero desafiar todos nós aqui a estudarmos a Bíblia com a pessoa que te convidou para estar aqui hoje. Esse é o propósito. Nós estamos aqui com roupas bonitas, microfones, a voz angelical do Ken aqui cantando e tudo mais, mas no final das contas a gente só quer uma coisa. A gente quer estudar a Bíblia e se aproximar de Deus, amém? Estude a Bíblia. Romanos capítulo 5, a Bíblia diz, versículo 9. Romanos 5, versículo 9 diz, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Aqui nós vemos um conceito importante da Bíblia, que é o conceito de salvação. E esse conceito é o conceito mais deturpado, e é o conceito que você mais pode ter interpretações hoje no mundo religioso. Uns acreditam que para você ser salvo, você já nasce salvo. Outros acreditam que para você ser salvo, você precisa ser batizado quando criança. Outros acreditam que para você ser salvo, você precisa aceitar Jesus no seu coração. Outros acreditam que para você ser salvo, você precisa orar a Deus no seu coração. Tem tantos planos e ideias diferentes sobre salvação. E a Bíblia também traz o plano de salvação, amém? Aqui nós vemos que, primeiramente, a salvação não é salvação do inferno, simplesmente. Nós não somos salvos só do inferno. A Bíblia diz que nós somos salvos da ira de Deus. Às vezes nós achamos que a salvação que vem de Deus é sermos salvos do inferno. Mas você é salvo do inferno, mas você também é salvo da ira de Deus. Quando nós pecamos, o próprio Deus se ira com a gente. E para que não morremos pela sua ira, Ele concede salvação, amém? E como sabemos qual é a salvação? Quando estudamos a Bíblia e deixamos a Bíblia nos ensinar qual é a salvação. Não é talvez o que seus pais te falaram quando você era criança. Talvez o que seus pastores, talvez você já nasceu no meio religioso. Eu era ateu. E para mim, quando eu comecei a acreditar na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, foi rápido para eu poder ser salvo, amém? Mas eu sei que muitos talvez cresceram em ambientes muito religiosos e têm experiências religiosas. E por isso que muitas delas nós temos que comparar com a Bíblia, para vermos se tudo é assim mesmo, amém? E a Bíblia nos encoraja a saber qual que é o plano de salvação. Agora, eu não vou fazer um spoiler aqui, amém? E eu vou deixar com que a pessoa que te convidou te ensine qual é a salvação mediante as Escrituras, amém? Assim como Deus ele é justo, Deus também ele é misericordioso, amém? Ele é justo, a justiça dele é válida, mas também a outra parte da moeda é uma moeda de duas faces, a justiça de Deus e a misericórdia e graça de Deus, amém? Assim como Deus é justo, e Ele quer que nós nos arrependemos para que estejamos salvos da ira dEle, Deus também, Ele tem a graça pelas nossas vidas, amém? E Ele quer nos salvar. E é muito incrível quando vemos Deus salvando pessoas da sua própria ira. Como, por exemplo, o Ricardo, que está lá atrás, em pé. O Ricardo, ele é brasileiro, ele é do Rio de Janeiro, e ele veio muito jovem aqui para a Europa. Ele é da Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. E junto com a irmã dele, a Bruna, e o marido da Bruna que está aqui hoje. Acho que o marido da Bruna é do Ceará, né? Ceará, Fortaleza? Ótimo. Então o Ricardo, ele veio aqui muito pequeno, na verdade com 20 anos, né? 20 e poucos anos, né? E ele veio para morar aqui na Europa, ele veio para o que a gente viu hoje na Escritura, ele queria fazer negócios aqui, amém? E ele se tornou um DJ. Se você pesquisar lá no YouTube depois, na verdade não pesquise isso no YouTube depois. Ele se tornou um DJ, ele se tornou um modelo aqui também em Londres, não? Começou a fazer muito dinheiro o Ricardo aqui. E a vida do Ricardo estava perfeita aos olhos do mundo. Mas ele ainda se sentia vazio. Até que ele foi convidado para estudar a Bíblia, amém? Ele estudou a Bíblia. Ele entendeu que tudo que ele viveu até então foi para ele mesmo e não para conhecer a Deus. Ele se arrependeu dos seus pecados e foi batizado, amém? Se eu te perguntasse hoje, o que é ser salvo? Como alguém
sai das trevas e entra para a luz. Você conseguiria me mostrar, biblicamente, o que faz com que alguém seja salvo da ira de Deus? Se talvez você não saiba, não tem problema. Nós podemos estudar isso juntos, amém? Mas talvez você não saiba da resposta, talvez é porque você não esteja hoje debaixo da graça de Deus. Lucas capítulo 24. Versículo 19. Lucas 24, 19. A Bíblia diz: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Olha só que interessante. Aqui nós temos pessoas, Jesus já tinha morrido, e aqui Jesus ressuscitou. Só que as pessoas não sabiam que elas estavam falando com o próprio Jesus ressurreto. E Jesus pergunta, e aí, quem é esse Jesus? Jesus era uma pessoa muito inteligente, não? E as pessoas falam, olha, ele era sim um profeta. Versículo 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender, aqui é Jesus falando, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E começando por onde? Começando por Moisés e todos os profetas, o que isso indica? Começando pela palavra de Deus. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, amém? Quando nós não lemos a Bíblia, nós não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Se esses dois aqui, que estavam no caminho de Emaús, como conhecemos muito bem essa passagem, se eles tivessem o conhecimento das Escrituras, eles poderiam entender que eles estavam falando naquele momento com Jesus Cristo, amém? Mas eles não liam as Escrituras e Jesus repreende eles. Como custa você entender o que já estava escrito há muito tempo atrás? Ler a Bíblia nos ajuda a entender o que está acontecendo ao nosso redor. Quanto mais você lê a Bíblia, mais sentido as coisas começam a fazer. Eu lembro essa semana, quando eu saí de casa, e eu e a minha esposa, a gente tem 2 bikes, que a gente aluga da Bus Bike, e a gente, ao invés de tomar o metrô, que é muito caro o metrô, né? A gente vai de bike para todos os lugares, não? E quando eu estava saindo de bicicleta, eu montei na bicicleta, e eu estava saindo da minha casa, passando pela calçada, para ir para a rua, veio uma mulher, vizinha, e ela falou, você não pode andar de bike aqui na calçada, você tem que andar na rua. Aí eu falei, mas é porque eu moro aqui, não dá para eu me teletransportar, não, para a rua, eu preciso passar pela calçada antes, não? Eu moro aqui, quando eu falei, eu moro aqui, ela, I don't care. I have decided to follow Jesus. Amém. Eu continuei na bike e no caminho eu lembrei da escritura que eu li no meu tempo com Deus naquela manhã, que dizia que Deus examina e Deus testa os justos. Quando nós lemos a Bíblia, tudo começa a fazer sentido. Isso nos protege de pecarmos. Nos protege de pecarmos com ira no trânsito. Nos protege de pecarmos com pornografia, com masturbação, com cobiças, com as pessoas na rua. Isso, a Bíblia nos impede de tudo isso, amém? Até Jesus usou a Bíblia. Quem somos nós para falarmos o que achamos da Bíblia? Nós temos que usar a Bíblia para ensinar, amém? Por isso, esse é o primeiro ponto, conheça a Deus e estude a Bíblia. Segundo ponto, se o Senhor quiser, e Ele quer te conhecer, amém? Ele quer te conhecer. João capítulo 4, versículo 23. Estamos quase acabando, amém?
A comida está lá quentinha. João 4, 23. Ele quer te conhecer. Diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Deus não só quer ser buscado por você através da Bíblia, mas Deus também quer te buscar. Deus busca, Ele procura as pessoas que adoram Ele em espírito e em verdade. E se a Bíblia diz que existem verdadeiros adoradores, implica também que existem falsos adoradores. Pessoas que acham que adoram a Deus, mas exatamente por isso elas acham e elas não conferem na Bíblia se elas adoram a Deus ou não. A Bíblia diz que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu gosto de fazer uma analogia com o futebol. Eu sou brasileiro, amém? Eu sou obrigado a gostar de futebol. E por ser paulista, eu sou palmeirense, amém? Eu torço por Palmeiras. Eu sei que tem santista aqui, flamenguista. Mas temos que seguir o líder. A Bíblia diz, sigam o líder. Não, temos que seguir o Palmeiras. Imagina no jogo de futebol, que tem os 11 jogadores ali naquele jogo de futebol. E todos os 11 jogadores, eles estão zelosos para jogar futebol. Eles estão em espírito ali, eles estão dando todo o coração. No entanto, eles não sabem as regras do futebol. O que você acha que vai acontecer? Talvez eles vão conseguir pegar a bola, mas eles vão pegar a bola com a mão e vão fazer o gol com a mão. Por quê? Porque, sim, eles estão em espírito ali, mas eles não sabem da verdade. Eles não sabem das regras. Agora imagina uma outra situação. Aquele mesmo time de 11 pessoas, e aí vai ser o time do Corinthians, não? Porque eu não gosto do Corinthians. Nesse time do Corinthians, eles sabem de todas as regras do jogo. Sabe o que é impedimento, sabe para não pegar a bola com a mão, mas quando eles chegam para jogar a bola, eles chegam de cabeça baixa, chegam tristes. E aí começou o jogo, o juiz apita o jogo, eles jogam mais ou menos, entende? Eles vão ganhar o jogo assim? Não vão ganhar o jogo. Porque eles precisam do Espírito e da verdade, amém? Quando nós adoramos a Deus, sim, precisamos da Bíblia, precisamos da verdade que nos ensina a adorar a Deus, mas precisamos estar animados também. Precisamos do Espírito Santo que vem de Deus, amém? Vamos em Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21. Eu nunca conheci 3 avós meus. 2 avós morreram quando eu ainda era muito pequeno, e uma avó minha morreu quando eu tinha em torno de 10 anos, e eu tenho vagas memórias dela. E eu sempre tive uma avó, que eu cresci junto com ela, eu lembro de ela me convidar para o apartamento dela e tudo mais, e eu criei muitas memórias com ela, e ela chegou a falecer faz 2 anos. E eu lembro que, um pouco antes dela falecer, eu fui visitá-la junto com meu pai, e era na época da pandemia, então eu estava usando uma máscara. E eu lembro que quando eu fui falar com ela, oi Amália, tudo bem, vó? Aqui é o Lucas. E ela perguntou para mim, quem é você? Eu não conheço, não estou lembrando de nenhum Lucas aqui. E aí eu tirei minha máscara, achando que era máscara. Não, sou eu, sou seu neto. Aí ela, eu não sei quem você é. E isso pegou muito no meu coração. Eu lembro que naquele dia eu fiquei muito triste. E vamos ler a escritura em Mateus 7, versículo 21. Eu senti como se todos os momentos que a gente passou juntos, se ela não lembrasse, parece que a gente não viveu isso junto. Diz, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor,
Não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse é Jesus Cristo. Jesus não é alguém confortável. É desconfortável estar perto de Jesus. E muitas pessoas no final vão dizer, Jesus, sou eu, seu filho, que orou a você, que eu ainda falava em línguas, eu ainda profetizava, eu ainda curava as pessoas e fazia milagres. Como você não lembra de mim? Mas se nós não seguimos o que a Bíblia nos diz para seguirmos, Deus não vai te conhecer no final. A nossa experiência pessoal não é capaz de nos salvar. A única coisa capaz de salvar é Jesus Cristo, por meio das Escrituras, amém? Mas então, essas são as pessoas que Deus não vai conhecer. Jesus não conhece essas pessoas, são pessoas que não adoram a Ele em espírito e em verdade. Mas para terminar, última Escritura, vamos ver então quem Deus conhece, amém? 1 Coríntios capítulo 8. Quem são as pessoas conhecidas por Deus? 1 Coríntios 8, versículo 3. Não basta ser só uma boa pessoa e seguir padrões corretos da sociedade. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, se nós não estamos seguindo a Bíblia. 1 Coríntios 8, versículo 3 diz, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus, amém? Quais são as pessoas que são conhecidas por Deus? Aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você é conhecido por Deus. Então beleza, show de bola. Li a Escritura agora e, quer saber, eu amo a Deus. Eu amo a Deus do meu jeito. Eu amo a Deus fazendo as coisas que eu acho que Ele se sente amado. Mas não é bem aí que a Bíblia ensina. Nós vemos em 1 João capítulo 5, que a maneira correta de amar a Deus é obedecer às suas Escrituras, amém? É isso, a Bíblia tem resposta para tudo, amém? Se hoje você quer ser reconhecido por Deus, não só hoje, mas no final da sua vida, temos que obedecer às Escrituras. Isso é amor a Deus. O amor a Deus consiste em obedecer os seus mandamentos, amém? Tome uma decisão hoje, cada um de nós aqui, tomemos uma decisão hoje, de estudar a Bíblia com quem te convidou, para conhecer a Deus. E não só estude a Bíblia, mas ame a Deus também. Obedeça o que está escrito ali. E Ele irá reconhecer você no final dos dias, amém? Porque no final das contas não importa de onde você veio, o que você faz. Daqui 100 anos nada disso vai importar. A única coisa que importa no final é estarmos juntos com Deus nos céus. E para Ele será todas as glórias. Amém.